igreja. Paz do Senhor para os irmãos que estão na live. Quando eu recebi a mensagem do pastor Ney, falei, esse povo é doido mesmo. Eu falei 2 horas e pouco lá numa terça-feira e eles me convidam de novo. Esses aí gostam mesmo, viu? Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Acordei hoje de manhã numa felicidade tremenda. E acordei bem cedo, né, para dar tempo de fazer tudo. E aí eu sentei para fazer o meu devocional e eu falei, Deus, eu gosto tanto de estar nos bastidores, sabe? Eu gosto tanto de, se você me der um evangelismo para organizar agora, daqui a meia hora a gente está na rua. Eu gosto tanto de ser essa peça de engrenagem. E aí eu lembrei de uma música do Rodolfo Abrantes que fala, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. E o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, às vezes essa peça, ela precisa se movimentar, para que toda a engrenagem venha se movimentar. Peça parada, atrasa o maquinário, e atrasa talvez o sonho de Deus. Então, às vezes a gente precisa sair de dentro da máquina, começar a se movimentar. Receba essa palavra de Deus na sua vida nessa manhã, amém? Para quem não me conhece, muitos aqui já me conhecem, né? Eu vou me apresentar novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Angelina Ferreira Reis. Eu sou casada há 24 anos, tenho 24 anos de casada. Tenho 3 filhos que são a coisa mais linda desse mundo. Uma menina de 25, desculpa. Um menino de 20 e um bebezinho que vai fazer 18 mês que vem. Meu bebezinho, meu caçulinha. Sou vó, minha família aumentou, né? Algumas coisas mudaram desde a última vez que eu vim aqui. Minha família aumentou. Hoje eu tenho como neto a Isabelle, de 6 anos, o Vitor, de 1 ano e 8 meses, e a Heloísa, que vai fazer 2 mesinhos. Quando eu vim aqui, eu ainda não estava estudando, mas hoje eu faço faculdade de serviço social, estou estudando, e já quero liberar novamente uma palavra para a sua vida. Se você tem sonhos guardados, não desista. Não desista, porque o Senhor realizou essa vontade minha, que eu tinha de ter uma graduação. A minha família nunca foi de estudar muito, sabe? E eu sempre tive essa vontade de dar esse orgulho para minha mãe. Hoje minha mãe tem 80 anos e a minha oração é, Deus, que o Senhor permaneça, faça com que ela permaneça aqui até eu me formar, porque eu quero dar esse orgulho para ela. Então nunca é tarde, não se esqueça disso, nunca é tarde. A Bíblia diz que há um propósito, há um tempo determinado para todas as coisas e há propósito para tudo. E a mesma Bíblia diz que foi Ele quem escreveu todos os nossos dias. Então nada acontece atrasado, tudo tem o seu tempo determinado. Eu estou amando estudar aquilo que eu amo, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha história, até onde eu cheguei aqui. Mas antes, hoje eu vim com o meu time de intercessor. E eu não posso deixar de apresentar eles. Caminhe com quem entende o propósito. Há 3 anos atrás, ninguém aqui se conhecia. Mas se a gente sentar hoje aqui com vocês e contar todas as experiências que a gente viveu, a gente passa uns 3 dias aqui, né? Uns 3 dias e ainda é pouco. Porque o Senhor, Ele não une pessoas. Ele une propósitos. Hoje a minha família biológica não está aqui. Meu filho, do meio, foi surfar. Mãe, está tendo onda, vou surfar. Pegou a prancha, saiu de casa, era 6h30, a hora que eu acordei. O outro foi jogar bola. Meu marido, de folga, dorme o sono do justo. Minha filha está lá com as crias dela. Mas eu estou aqui com a minha família. A minha família é aquela que Jesus me deu. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Porque é muito bom você ter pessoas com quem você pode caminhar e com quem você pode se apoiar, de você ter a liberdade de falar, olha, hoje eu não estou legal, ora por mim. Olha, vamos fazer uma oração por fulano. Caminhe com pessoas assim, tenha pessoas assim para caminhar. É muito bom. E eu vou apresentar eles, porque cada um dos que estão aqui, fora os que não estão, porque estão em missão, estão no campo,
cada um tem o seu papel no campo. E eu quero apresentar eles dessa forma, para que você também entenda que você também tem o seu papel no reino de Deus. Da mesma forma que eles têm. Hoje está aqui comigo a Gabi. Levanta a mão aí, Gabi. Gente, a Gabriele, ela é a louca de missões, como ela fala. Gabriele já está com seu destino aí já para dezembro, né, Gabi? Vai para a África, Burkina Faso, né? Então, a Gabi, ela está indo para a África. A gente se conheceu na primeira turma da Escola de Missões e nunca mais a gente se desgrudou, né? Então, se você deseja saber mais um pouquinho a respeito da viagem da Gabi, a respeito de tudo que ela viveu e vai viver, depois conversa com ela. Se você também deseja investir na vida dela como missionária, converse com ela depois, tá bom? A Gabi é aquela pessoa que é muito intensa, sabe? Ela é aquela que às vezes a gente está assim meio para baixo e ela chega para animar tudo. Então, por isso que eu falei, cada pessoa ela tem um papel no reino de Deus. Hoje está aqui o Henrique. Levanta a mão aí, Henrique. O Henrique é aquele cara da força braçal. Sabe quando você precisa de alguém que fala, Henrique, você faz isso para mim? Esse é o Henrique. O Henrique construiu uma horta na aldeia lá, onde a gente tem um projeto, bem dizer, sozinho. Com a ajuda de muitos aí, mas ele que projetou tudo, ele que mediu, ele que correu atrás das doações da rede, de tudo. Esse é o Henrique, no reino de Deus. A gente tem aqui a Tainá. Levanta a mão aí, Tainá. Tainá, gente, é a mina da intervenção urbana. Vocês vão aprender depois um pouquinho sobre intervenção urbana. Inclusive, nós já estamos com as nossas vagas abertas para a EMU, para a Escola de Missões Urbanas. E se você quiser se inscrever, pode se inscrever ali com a galera depois, tá? E a Tainá é a mina da mídia. Tudo que você precisa, ontem eu mandei mensagem para ela, era às 5 horas da tarde. Falei, ai, Tainá, eu queria tanto fazer um vídeo. Ela, tá bom, manda as fotos. Hoje, quando eu acordei, o vídeo estava lá. Então, entenda o seu papel no reino. Tenha disponibilidade. Eles têm essa disponibilidade. Isso eu posso falar. Levi. Gente, o Levi é aquele cara que quando a gente vai fazer alguma ação, eu deixo o culto, liturgia do culto, tudo é ele quem toma conta. Levi, essa parte é sua. Estudante de teologia, se você sentar para explanar a palavra de Deus com ele, meu Deus, é maravilhoso. Esse é o Levi, que caminha comigo, que eu posso contar. A gente tem aqui a Laurinha, né, Laurinha? A Laurinha é profeta. Às vezes a gente está debatendo assim alguma coisa, a Laurinha vem com cada uma que deixa a gente assim, ó. Meu Deus, Laurinha. Tá bom, então? Amém? E a gente tem aqui, gente, a Claudinha. Levanta a mão aí, Claudinha. Claudinha, que não é conhecida como Claudinha, né? Mais conhecida como Mãe das Nações. Então, vocês imaginam o papel dela no reino de Deus. A Claudinha é aquela que um missionário, ele está precisando de desodorante. Parece algo insignificante, né? Mas essa é a Claudinha. É aquela que sustenta missionário de produto de higiene. É aquela que levanta oferta, que faz um movimento lá de oferta para sustentar um missionário no campo. A Claudinha é aquela que abre a porta da casa dela para um bazar missionário, onde toda a verba arrecadada ela investe na vida dos missionários. Essa é a Claudinha. Então entenda, vá entendendo o seu papel no reino de Deus. Eu quero, antes de começar a falar, eu vou só passar o videozinho. Está prontinho aí? Esse vídeo, irmãos, ele mostra um pouquinho das ações que a gente faz. E aí depois eu vou compartilhar com vocês até como eu cheguei até aqui.
Amém, gente? Essas são um pouquinho das coisas que a gente vive, não só na escola de missões, né? Mas de vez em quando a gente se junta aí para expandir o reino de Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Desde quando eu me converti, eu estava igual o irmão, assim, meio perdido, né? A gente se converte e a gente fica tentando se achar. Me converti em 2013. Não foi por amor, como muitos por aqui, pela dor. Então, passei por um processo na minha família, no meu casamento. E aí, quando eu me firmei numa igreja, eu falei, agora eu preciso compartilhar desse amor e dessa graça. Eu não consigo guardar isso só para mim. Mas antes disso, eu tentei fazer de tudo na igreja. De tudo que você imaginar, eu fiz. Eu limpava a igreja, comecei limpando a igreja. Não, pastor, pode me dar aqui a chave que eu vou lá limpar a igreja, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa para Deus, não dava para ficar parado, sabe? Aquela coisa assim de só ir no culto e voltar para casa, para mim, não rolava. Eu precisava fazer alguma coisa para Deus. É a minha linguagem de amor, atos de serviço. E aí eu comecei limpando a igreja. Depois de limpar a igreja, eu fui dar aula na escolinha da igreja. Dei aula para o infantil, dei aula para os juniores. Mas ainda não era aquilo. Fui secretária, eu era da Assembleia, né, dessa época. Então fui secretária da igreja, fui secretária do departamento das irmãs, porque a Assembleia de Deus tem essas coisas, né? Então, eu fui secretária do departamento das irmãs, cuidava da decoração da igreja, de tudo que você imaginar eu fiz dentro da igreja. E aí, um dia, rodando lá na internet, sentada lá na frente do meu computador, eu vi um curso de missões. Escola de Missões Urbanas. Eu falei, nossa, isso deve ser muito legal. Vou entrar para ver em Santos, canal 1, pertinho. Entrei para ver. Tinha um custo, né? Tinha um investimento. E eu falei, nossa, Deus, estou desempregado, como é que eu vou pagar isso? E aí Deus falou assim, conversa com o seu pastor. Pede para ele, pelo menos, a parte da inscrição, né? Era uma escola de missões urbanas, não era pela Jocum ainda. Missão Litoral, chamava o nome. Eram missionários da Jocum, mas eles que trouxeram para cá, então não tinha vínculo nenhum com a Jocum. E aí eu conversei com o meu pastor falou, tudo bem, sem problema, eu te dou o dinheiro da inscrição, mas as outras mensalidades eu não te garanto. Era uma igreja muito pequena, né? Falei, não, tudo bem, pastor. E eu fui e fiz a inscrição. Pensa numa pessoa que se achou. Eu falei, eu nasci para isso. Todas as coisas que eu vivi antes disso aqui eram fora do propósito que Deus tinha para mim. Esse aqui é o propósito que Deus tem. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de viver o propósito de Deus. Porque é uma coisa que sacia a alma. Eu não consigo explicar para vocês. Eu acho que para mães eu consigo explicar a mesma coisa de quando você ganha bebê, que colocam um bebê do seu lado e você fala, meu Deus, está aqui. Eu não sei explicar. Quando você está ali no local onde Deus quer que você esteja, quando você está ali vivendo aquilo que Deus quer que você viva, eu não tenho como explicar para vocês o sentimento, é de dentro da alma. Eu não consigo explicar. Eu contei aqui da outra vez que a gente foi para a aldeia indígena, onde a gente tem um projeto e não tinha comida para todo mundo, não tinha onde tomar banho, ou você tomava banho no rio, ou lá numa torneirinha tinha uns sapos lá, não tinha onde tomar banho, não, esqueceram o meu pó de café. Eu estava muito assim, meu Deus, saiu da minha zona de conforto, mas a alegria que eu estava, eu não consigo expressar para vocês em palavras. Porque você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Você está preparado nessa manhã para sofrer uma metanoia, para sair daqui diferente, para sair daqui vivendo o propósito que Deus tem para você? Que o Espírito Santo encontre lugar nos corações essa manhã. Porque eu posso passar 3 horas aqui falando, mas o único que tem poder de convencimento é o Espírito Santo. Então que ele encontre lugar no seu coração.
Porque você não está aqui essa manhã por uma coincidência, não. Não. É um culto temático. E se você está aqui é porque Deus quer te usar. Não existe, eu amo falar essa frase, não existe coincidência nas coisas de Deus. Não existe. Se você está aqui essa manhã é porque Deus quer te usar. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua rua. Porque a gente ainda tem essa dicotomia de missões, de achar que missões é quem vai para a África, como a Gabi, de achar que missionário é quem vai para o Haiti, como o Levi foi. Não, você é um missionário. Eu olhei essa bandeira e falei, nossa, Equibalo. Alguém aqui já foi enviado? Se você ler o Mateus 28, você já foi enviado. Desculpa. Você já foi enviado. Se você ler a Bíblia, você já foi enviado. Não importa para onde, mas você foi. Ainda que seja para o outro lado da rua. E Equibalo tem um significado muito interessante, né? Que é enviado sem direito a voltar. Depois vocês pesquisem o significado. Enviado violentamente, sem direito à volta. E aí, quando eu fiz esse curso de missões, foi muito bom para mim, porque eu aprendi muito a prática, né? Eu aprendi como fazer um evangelismo com criança, eu vivi a experiência de fazer um evangelismo com as meninas, né? Lá do Centro de Santos. Foi assim uma experiência maravilhosa, poder ter um tempo com elas. E a gente fez um prático também, porque nessa escola de missões tem as aulas teóricas, que é onde você tem professores, que são líderes de projetos, né, de escolas, e que compartilham da sua experiência conosco, mas também tem as aulas práticas. Ou seja, você também vai para a rua. E aí eu tive essa oportunidade, né, de ter esse tempo com as meninas em Santos, com o morador de rua. Para mim era tudo muito novo, mas era tudo muito prazeroso, porque eu estava vivendo aquilo que Deus tinha para mim. Então era com a maior alegria que eu ia para esse curso, que eu atravessava a barca, assim, eu ficava esperando de verdade chegar o sábado para estar lá. E assim, meu pastor só pagou a inscrição mesmo, porque depois de um mês eu arrumei um emprego, que não trabalhava sábado. E pude custear, pude investir, né, nesse curso. Então, se você tem desejo de fazer alguma escola, como a gente está aqui hoje, né, com as vagas abertas, se você tem desejo, se o desejo já surgiu no seu coração, só vai. O dono da missão se responsabiliza. E aí eu vivi diversas coisas lá. Acabei a escola, voltei para a minha igreja, né? Continuei lá na minha igreja, meu pastor me chamou para ser líder de missões. Nossa, Angelina, você fez o curso, então agora você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Falei, tudo bem, vamos lá. Aceitei ser líder de missões. Mas, apesar de a gente fazer algumas ações lá, né, algumas ações isoladas, em algumas igrejas, ser líder de missões é você dirigir um culto de missões. Não que isso não seja importante. É muito importante ter um culto como esse, para que a igreja se conscientize, para que a igreja venha juntamente com um grupo de missões, né, expandir o reino de Deus. Mas lá era mais assim. Dirigir o culto e pronto. Mas aquilo para mim não me bastava. Eu sempre gostei das coisas, tipo, fora da igreja. Sempre entendi a igreja como um centro de treinamento. Aqui eu edifico a minha fé, lá fora eu manifesto ela. E aí surgiu uma outra escola de missões em Praia Grande. Olha só como eu sou... Em Praia Grande. Essa da Jocum, já, né? Escolas de missões urbanas também. Eu falei, eu vou fazer de novo. Saía daqui, irmãos, 5 horas da manhã, para estar na Praia Grande às 8. E assim, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Vinha da escola de missões, saía meio-dia e entrava aqui no trabalho 1h30 da tarde. E trabalhava até às 7 da noite. Então, eu falava que eu era sabatina. O meu sábado, era benzer todo para Deus. Fiz essa escola de missões pela Jocum. Eu não sei se todos aqui conhecem a Jocum, o amigo ali já fez ETED, né, amigo?
E aí, a Jocum, ela é uma instituição, né, missionária, que tem como lema conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É uma instituição que tem aí em todos os continentes. O fundador está no Guinness Book, né, porque em todo canto que você imaginar tem uma Jocum. E é uma instituição assim, interdenominacional, não tem uma igreja, né, certa, de qualquer igreja você pode participar. E é uma instituição assim, que eu admiro muito e que mudou muito assim, a minha vida. Isso que eu só fiz a escola de missões, né? E aí, nessa escola, eu fui tratada de verdade, sabe? Porque para a gente ir lá fora, lidar com as pessoas que estão lá fora, a gente precisa passar por esse tratamento, né? De você saber olhar o outro com graça, com amor, ter um olhar perdoador. E aí teve um prático, amigos, do Rio de Janeiro. Passei por essa escola. No final da escola, como na nossa também acontece, sempre tem um prático master, que a gente chama, que é um prático onde todas as escolas de missões se concentram em uma base da Jocum. A nossa vai ser na Jocum Borel. Quando eu fui, foi numa base missionária que tinha lá no Morro da Mangueira, entre o Morro da Mangueira e o Morro do Tuiuti. E aí eu tinha o prático, ninguém da minha turma ia, irmãos. Mas eu falei, alguma coisa dentro de mim está falando para eu ir. E aí eu conversei com meu esposo e falei, nossa, eu queria muito viver isso. Eu amo tudo que é relacionado à cidade. Eu acho lindo quem tem chamado para missão transcultural, para essas coisas. Mas tudo que é relacionado a missões na cidade, eu amo, porque a gente não vê a nossa cidade como um campo missionário. Como eu falei, a gente ainda tem essa dicotomia de pensar, a Gabi é missionária, porque ela vai lá para a África. Não, a minha cidade também é um campo missionário. E aí eu falei, eu quero ir viver essa experiência lá. Pedi para o meu marido, ele falou, vai, pega o dinheiro e vai. Se tu tem coragem, vai, pode ir. Por mim, tudo bem. Falei, então eu vou. Paguei o prático, irmãos. Ninguém da minha turma ia, só eu fui para o prático. Mas mesmo assim com aquele medo, né? E todo mundo, meu Deus, você vai para o Rio de Janeiro, com todo aquele tiroteio lá, você vai morrer lá. Minha mãe, meu Deus do céu, essas crianças vão ficar aqui, você é louca, Angelina. Eu falei, eu vou. Mas ainda com aquele medo. Nessa época eu fazia teologia na igreja Vida Nova, ali na São João, né? E aí eu fui para o curso de teologia, cheguei lá numa aula de teologia, irmãos. Por isso que eu falo, a gente precisa estar atento à voz de Deus, aquilo que Deus está falando. E aí era uma aula sobre sermão expositivo, e chegou a minha vez de expor, né, o meu sermão. E aí quando eu fui lá na frente expor o meu sermão, a professora falou assim, eu comecei a falar, e ela falou, não, chega. Angelina, para um pouquinho. Eu falei, meu Deus, o meu sermão deve estar muito ruim. Reprovei nessa matéria. Ela falou, Deus está mandando eu te dizer uma coisa. É Ele quem está te enviando. Tapa os teus ouvidos para as vozes, muitas. Ouve só a voz dele. Se concentra só na voz dele. Eu falei, meu Deus, amém. Eu vou. E eu entendi o que era, né? Já tinha pagado o meu prático. Falei, meu Deus, eu vou. Fui, irmãos. Foi uma das de tantas que eu já vivi, das experiências mais loucas que eu vivi na minha vida. Porque a gente ficou numa base missionária que chama Amor e Justiça, que ela fica entre o Morro do Tuiuti e o Morro da Mangueira. E lá vocês sabem a briga de facção que tem, todo aquele rolê todo que tem lá. E primeira aula que a gente teve lá, quando eu cheguei, foi aprender o que a gente podia falar no morro e o que a gente não podia. No Morro do Tuiuti, eu não podia subir com nada azul. Nada. Desculpa, com nada vermelho. Nada vermelho, e eu não podia falar, é nós. Só podia falar, é a gente. No Morro da Mangueira era totalmente ao contrário. Eu só podia subir de vermelho, não podia subir com nada azul, né? E lá eu só podia falar, é nós. Eu jamais poderia falar, é a gente.
Então, são aulas culturais do Rio de Janeiro. Se um dia você tiver a oportunidade de ir lá, eu tenho certeza que você vai passar por isso, desde que você visite morros com facções diferentes. E aí, no Morro do Tuiuti, a gente fez uma ação assim mais costumeira que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Evangelismo de tarde. Então, a gente subiu o morro cantando, a gente fez visita nas casas, a gente orou. Foi muito bom, muito bom. A gente teve muito testemunho de cura, né? E já no Morro da Mangueira foi um baile funk que a gente foi. Um baile funk bem pesado, como hoje em dia já está tendo aqui, né? Mas há uns 3 anos atrás, pelo menos, eu desconheço que tinha aqui. E lá eu me deparei com uma menina que eu falo que eu trago ela até hoje. Às vezes eu vou ter meu momento assim de devocional, de oração, e eu sempre oro por ela. Ela tinha 15 anos e ela estava grávida de 8 meses, 7 meses, uma barriga bem grande. E ela estava muito louca, mas muito assim de cair. Então, uma das coisas que eu já quero compartilhar com vocês é que toda missão que a gente vai, a gente traz alguém. A gente adota alguém, nem que seja em oração. E eu continuo orando pela vida dela, assim, não imagino como ela deve estar hoje, né? Assim, não tenho contato, mas sempre oro pela vida dela. E aí, nesse prático do Rio de Janeiro, eu fui convidada para liderar uma escola de missões aqui no Guarujá. O que sempre foi um desejo meu, sempre. Porque eu sempre vi potencial aqui na nossa cidade. Sempre gostei daqui da nossa cidade, sempre amei a nossa cidade. E aí eu aceitei esse desafio. Então, em 2018, eu liderei a primeira escola de missões urbanas, liderada pela Jocum Campinas, né? Ela é uma extensão da Jocum Campinas. Aqui tem alunos da primeira turma, da segunda, da terceira, que os alunos vão se formando e a gente vai agregando na família, né? Em 2018, a gente formou, acho que 42 alunos, né? E assim foi indo. 35, 38, sempre assim, com essa diversidade. E o que é a Escola de Missões Urbanas? É uma escola onde você aprende, como o lema da Jocum, conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. Tem aulas teóricas que falam sobre o caráter de Deus. Me ajudem. Discipulado. Intervenção urbana. Evangelismo com pessoas em situação de rua, panorama da prostituição, né, que é referente ao público que a gente tem ali das meninas no Centro de Santos. Então, tem toda essa parte teórica, mas também tem a parte prática, que são os práticos, as aulas práticas que a gente tem, que seria... A gente sempre faz aqui ações na aldeia, né? Vocês viram ali foto daquele povo que eu amo. Domingo passado eu estava lá. Não tive oportunidade, essa hora eu estava lá domingo passado, não tive a oportunidade de entrar lá, porque tem 7 pessoas da aldeia com Covid, né? Alguns deles, eles ficaram com medo de serem vacinados e, infelizmente, acabaram contraindo o vírus. Henrique foi comigo, a gente fez uma ação com a Palavra de Vida Vila Áurea. E eles arrecadaram muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eles arrecadaram bastante doação. É por isso que eu iniciei essa manhã falando sobre ser a peça que funciona, sabe? Para que o teu sonho venha a se realizar. Eu não fiz nada, irmãos. Eu só levei eles lá. E muitas das vezes, muitas das missões que a gente tem é isso. É servir de ponte para que a bênção chegue no outro. Eu não fiz nada. Se você me perguntar o que eu fiz, só acompanhei eles, né, Henrique? Só acompanhei, conversei com o cacique, arrumamos o carro, as coisas para ir lá. Só. Eles disponibilizaram tudo. Cestas básicas para todas as famílias. Eles estão com Covid, então o cacique pediu para a gente fruta, suco, essas coisas para a recuperação deles. Eles compraram tipo sacos de laranja. E vocês não imaginam de como assim. Eu acho que eles já estão acostumados, porque depois eu fico assim de longe, assim, sabe, olhando para aquelas coisas e falo, meu Deus, que privilégio de participar daquilo que tu faz, Deus. Vocês têm noção disso?
de que Deus nos permite participar daquilo que Ele quer fazer. Eu não estou falando de alguém qualquer. Eu estou falando da pessoa que criou os céus e a terra com a palavra. Eu estou falando de alguém que disse, haja luz, e houve luz. E mesmo assim, Ele deseja que você participe daquilo que Ele quer fazer. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego assim no canto, quando eu vi aquele caminhão cheio, irmãos, eu falei, meu Deus, Senhor, como pode? Eu choro escondido deles. Eu falo, meu Deus, como pode? Como pode Deus ser tão maravilhoso e misericordioso e me permitir participar disso? Ver o amor de Deus assim palpável. Porque se tem um povo que Deus ama, é o povo daquela aldeia. Porque se você divulgar, gente, eu estou indo para a aldeia, vocês não têm noção. A minha casa, Deus fala, mãe, aluga um quarto para a senhora fazer o seu projeto, porque aqui não dá mais. Eles pulam por cima das caixas. E Deus nos permitir participar disso. Eu não sei você, mas eu desejo ser participante daquilo que Deus quer fazer na terra. E eu tenho plena certeza de que talvez se você chegou aqui sem essa vontade, que esse seu pensamento venha mudar essa manhã. Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. E aí a gente tem uns práticos como esse da aldeia. A gente também tem um projeto, faz tempo que a gente não vai por conta da pandemia, na Casa do Menor, né, que é uma casa de acolhimento, ali na Santa Rosa. Para mim, essa minha história de projeto social, assim, de todas essas ações sociais, começou no Lar Manaim, que é um abrigo também, né, para crianças em situação de risco na Enseada. E a gente tem também os evangelismos com as meninas em Santos, né, com as garotas de programa. E a gente tem os nossos práticos, que são os práticos masters, que a gente junta a galera toda, tipo, EMU daqui, EMU de Santos, EMU de Uberlândia, EMU de todo lugar. E quando é o segundo semestre, a gente vai para Aparecida do Norte. No dia mesmo, gente, a gente vai lá evangelizar nossos irmãos, né? Compartilhar do amor de Jesus com eles. Lá no dia mesmo, dia 12 de outubro. É um evangelismo assim bem interessante. Eu aconselho você a viver isso. Porque você muda totalmente a sua visão, né? E a gente tem um prático que eu amo, gente. Pensa num lugar que eu amo, é o Borel. Meu Deus. Se Deus falasse assim para mim, Angelina, vai com essa roupa que você tá do corpo embora pro Borel, mas eu ia agora. Agora. A gente tem um prático lá na Jocum Borel. A galera teve lá mês passado, né? E a gente passa 3 dias no Borel, no morro mesmo, tá? Para alguns é um choque de realidade, porque é tudo aquilo mesmo que você vê na TV. Eu já tive a oportunidade de passar uma semana lá e teve uma ação lá muito... Essas brigas de facção, né? E eu vou falar para vocês que eu nunca vi tanta arma na minha vida. A minha atravessar a rua, assim, eu tinha que passar assim, meio que de lado, porque era muito fuzil, muita... Eles apagaram a luz do morro todo, e foi bem... Uma situação assim bem complicada mesmo. Mas assim, eu garanto para você que é nessas viagens, nessas ações, que a gente viveu as coisas mais loucas assim com Jesus. De você olhar e falar, meu Deus, Jesus é muito bom, cara. E isso eu não digo só de lá, sabe? De às vezes você tá lá, mas de às vezes você ajudar alguém a ir, de saber que a pessoa não tem o dinheiro para ir. E eu sou daquelas líderes de escola que eu falo, não, você não tem? Então a gente vai arrumar, a gente vai vender panqueca. Não sei, a gente vai vender estrogonofe, a gente vai vender alguma coisa. Vamos junto, vamos embora. Deus conta contigo, vamos embora. E aí a gente vai. E é nessas situações que a gente vai vendo o quanto Deus é bom, o quanto Jesus quer te usar. O quanto é gratificante participar das coisas de Deus. Se você um dia tiver a oportunidade, por favor, participe. Mas eu queria, como boa assembleiana, para não ficar só nas minhas palavras, eu queria compartilhar com vocês agora o que move tudo isso na palavra de Deus. Como que Jesus nos ensina a ser assim,
a ser essa peça que funciona até o sonho de Deus se realizar. Jesus compartilhou uma palavra comigo e eu queria compartilhar ela com vocês. Nesse momento eu peço para que o Espírito Santo ele tenha liberdade no coração de vocês, para que a palavra de Deus adentre no coração de vocês e incendeie vocês. Não saiam daqui da mesma forma que vocês entraram. Saiam daqui cientes de que vocês têm um compromisso com a cidade de vocês. Que vocês têm um compromisso com as crianças que estão em risco na cidade de vocês. Saiam daqui cientes que vocês têm um compromisso com as pessoas em situação de rua. Porque não dá para ver todas as mazelas que a nossa cidade tem e ficar indiferente. Eu não sei você, mas eu não consigo. E todo esse tempo de pandemia que a gente teve que parar um pouquinho, para mim foi muito difícil. Assim, porque por aí eu sou chamada como ativista. E por vezes eu questionei Jesus, por que as pessoas me chamam assim? Porque eu não consigo parar. Estou sempre fazendo alguma coisa. Agora que eu estou aprendendo a ir mais devagar, dando passos mais precisos. Mas eu estou sempre envolvida com alguma coisa. Pegou fogo lá na prainha, as pessoas me ligavam. Nossa, Angelina, você não vai fazer nada? Oh, meu Deus, as pessoas acham que eu sou alguma líder social. Não sou, não. Porque elas já estão acostumadas. E aí eu quero que essa manhã você saia daqui com essa mentalidade. De que você é responsável por expandir o reino de Deus na sua cidade. Você é um missionário na sua cidade. E nós não precisamos de que alguém seja ordenado, de que você venha aqui na frente, você seja ungido, missionário, porque eu nunca fui. Eu nunca fui. E é engraçado que no começo, eu estava fazendo evangelismo com pessoas em situação de rua. E eu fui entregar comida para um morador de rua, né? E aí ele falou assim, olha, você sabia que você nunca vai ser ungida missionária? E eu não entendia, né? Na hora, assim, tipo, eu escutei, ele falou, mas Deus não olha para título. Um morador de rua, não sei porque o Espírito Santo me fez lembrar isso agora. Estava eu e meu esposo. Sabe como a gente entregava quentinha para eles de bicicleta? Porque a gente não tinha carro. Então a gente enchia as bicicletas de sacola e eu ia com os garrafão de suco. E eu ia, irmãos, eu ia na maior felicidade. Eu chegava no domingo na minha casa 2h da manhã, porque eu falo, meu esposo fala o dobro. E pessoa em situação de rua, tudo que ela quer é ser escutada. Porque eles vivem à margem da sociedade, eles são marginalizados de verdade, porque a gente pula por cima deles, mas não olha. Então, quando eles têm oportunidade, eles querem falar, e meu esposo é esse que dá atenção. Então, eu chegava em casa domingo, 2h da manhã, para ir trabalhar às 7h. Mas a felicidade que eu tinha no meu coração, e eu vou falar para você, você não precisa de um título para expandir o reino de Deus. Você tem esse compromisso. Você é embaixador do reino, é isso que a palavra diz. Sacerdócio real, você é um sacerdote do reino. Então tome posse disso essa manhã. Vou compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Para não ficar só nas minhas experiências, porque eu quero que vocês vivam as experiências de vocês também. Sou grata a Deus por esse convite. Mas eu quero viver essas experiências com vocês. Inclusive, nós podíamos marcar uma visita na aldeia, né? A gente pode agendar aí num feriado. Eu sei que domingo para vocês é complicado, mas num feriado, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois que eles se recuperarem, a gente vê uma data direitinho. Vamos lá? Mateus 25, irmãos, versículo 31. Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separará suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem a sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade, eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Amém? Para ministrar esse texto não precisa nem ser bacharel em teologia, né? Porque o texto prega por si só. Quando é que nós vemos Jesus como estrangeiro? Quando é que nós vemos Jesus preso? Talvez se nós tivéssemos o mesmo olhar dele. E é isso que Jesus precisa gerar em nós. Quando é que eu vi Jesus doente? Talvez se eu tivesse a consciência do mandamento de Jesus de amar o próximo como a mim mesma. Talvez a minha ida ao hospital não seja só uma coincidência. Talvez seja para me encontrar Jesus lá. E ter a oportunidade de fazer algo por ele. E às vezes a gente fica pensando que para fazer tudo isso aqui, tudo que Jesus explanou aqui na sua palavra, a gente fica pensando que a gente precisa de montar um projeto, de ter uma ação. Não. Eu sou apaixonada por tudo que é prisional. Porque eu já tive uma experiência com isso. Então eu sou apaixonada por tudo que envolve presídio. Eu faço serviço social, mas eu já falei, a minha pós-graduação vai ser em sócio jurídico. E eu acho que aquelas pessoas, elas precisam também conhecer a graça de Deus. Assim como aquele ladrão que estava lá na cruz. Na última hora foi para o paraíso. Mas eu preciso montar um projeto para fazer um evangelismo na prisão? Não. É mais fácil do que eu imagino. Eu posso escrever cartas, comprar selo social que custa 5, 10 centavos e enviar para lá. A família das pessoas que estão presas, estão privadas da sua liberdade, elas também precisam de ajuda. E eu preciso montar alguma coisa para auxiliar elas? Não. Eu posso ir lá num dia de visita, onde elas estão na fila de madrugada, e servir elas. Servir um café para elas. Servir um chocolate quente para elas. E liberar uma palavra de encorajamento. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de montar um projeto para entender que as crianças que estão nas casas de acolhimento, elas precisam de amor. Uma criança que foi retirada da sua família por maus tratos? Não. Eu preciso de montar um projeto para entender que as pessoas que estão no hospital, seja uma doença terminal ou não, elas estão vulneráveis. E elas precisam da palavra de Deus? Não. Mas sabe o que acontece? A gente não vive isso de uma forma integral. A gente acha que a gente precisa montar todo um rolezão para falar, não, hoje a gente vai lá no hospital. Não. Às vezes você ficou doente, você teve uma ânsia de vômito, não sei, e você foi lá no hospital e alguém sentou do seu lado. E você tem oportunidade. Entendeu? Sobre ser integral. É muita separação que a gente faz. A tal da dicotomia. Às vezes eu estou vindo trabalhar e ali em frente à Peniel,
aqui na Presidente Vargas, fica um monte de morador de rua. E esses dias eu cheguei em casa às 10h30, porque eu fiquei lá conversando com eles. A igreja estava fechada, estava um frio, eu saí do CNA, era 9 horas. Estava um frio. E eu cheguei em casa às 10h30, meus filhos estavam doidos, porque eu não tinha internet na rua. Meu Deus, mas onde a senhora estava? Eu estava ali, conversando com eles. Esses dias estava o maior churrasco lá na minha casa, que foi o aniversário do meu esposo. De repente a campainha tocou. Era uma pessoa em situação de rua. Estava pedindo comida. E eu fiz um prato para ele e sentei lá com ele para comer com ele. Ele não quis entrar, então eu sentei lá fora na calçada para comer com ele. A gente precisa estar atento às oportunidades que Jesus dá para a gente. Porque você não precisa esperar a sua igreja montar uma ação social para fazer alguma coisa. Hey! O Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa esperar o líder de missões falar, olha, hoje nós vamos evangelizar lá na prainha. Não! Você tem a oportunidade de evangelizar todos os dias. Todos os dias da sua vida. A gente precisa ser integral. A gente precisa aprender que você é essa peça que funciona. Que Jesus conta com você para que o reino dele seja expandido. Mas a gente é egoísta. A gente quer vir para o culto, quer adorar, quer desfrutar dessa presença maravilhosa. Mas a gente não se dispõe a compartilhar. Mas Jesus não. Aquele a quem a gente tem que seguir o exemplo, esse não. Esse não. Esse fazia tudo diferente. Aquele a quem a gente tem que seguir, aquele a quem a gente tem que imitar, era aquele que parava para ouvir uma mulher no poço. Uma mulher que talvez ele nem poderia estar falando. Talvez não podia mesmo, né? Jesus, aquele a quem a gente tem que imitar, é aquele que viu uma mãe chorando por enterrar o seu filho, falava, ei, toca aí no esquife. Jesus, aquele a quem a gente tem que imitar, é aquele que estava lá oprimido pela multidão e de repente sentiu que alguém tocou nele diferente. Falou, ei, alguém me tocou diferente. Só na orla do vestido, né? Chegou nem a encostar. Mas o que movia Jesus? Por que Jesus era assim? E por que a gente não é? Qual era o sentimento que Jesus tinha? Que talvez falte em nós. Mas nessa manhã nós vamos sair daqui diferentes. Eu vou compartilhar com vocês. Mateus 9:36. E Jesus foi por todas as cidades. 36. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 14:14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, os curou, os seus enfermos. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Mateus 15:32. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse, eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho.
Mateus 20, 34. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos. E imediatamente seus olhos receberam visão. E eles os seguiram. Lucas 10. Do 25 até o 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças, com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Tu respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram. E partiram, deixando-o quase morto. E por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E o que o samaritano fez? E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou denários e deu ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastarem, na minha volta eu te pagarei. Qual destes, né? É o próximo. Qual foi a palavra que a gente mais viu aí? Talvez se o que nos movesse fosse esse espírito de compaixão, talvez nós fôssemos mais ativos no reino. O que é que nos move? E o que é que movia Jesus? Foi movido por íntima compaixão, que Jesus, quando viu aquela multidão, não o despediu com fome, porque sabia que eles iam perecer no caminho. Foi movido por íntima compaixão, que o samaritano, ele cuidou daquele homem que tinha sido roubado, que foi ferido. Foi movido por íntima compaixão, que Jesus curou aqueles cegos, para que eles pudessem ver. Foi movido por íntima compaixão, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, só com uma palavra. Vamos orar para que esse espírito de compaixão nos batize hoje? Vamos orar para que esse espírito de compaixão adentre ao nosso coração nessa manhã? E que ele seja a nossa força de hoje em diante? Vamos orar para que esse espírito de compaixão invada a nossa cidade e que nós possamos ver o reino de Deus estabelecido aqui? Eu vou compartilhar com vocês o significado de compaixão. Compaixão, sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal de outrem. Sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal de outrem. Isso que quer dizer? Que eu sinto o que aquela pessoa está sentindo. Nossa, meu Deus, essa pessoa está com fome. Nossa, essa pessoa está com o filho doente. Nossa, eu estou sentindo a dor. Mas tem uma continuação. Acompanhado do desejo de minorá-la. Entendeu? Entenderam? O sentimento de simpatia, ele vem acompanhado do desejo de fazer, eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar indiferente com essa situação. Esse é o sentimento de compaixão. Nós não podemos ficar indiferentes
com todas as coisas que andam acontecendo ao nosso redor. E existem situações, como eu falei aqui, que talvez você não vai nem colocar a mão, você só vai orar. Existem situações em que Deus vai usar você só para fazer ponte. Nem sempre você vai estar lá na ação. Existem missões em que Deus te deu, que são dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. É como eu falei sobre viver de forma integral. Eu tenho uma missão e eu vou viver ela. É de saber que Deus conta com você para que o reino de Deus seja estabelecido dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. É de saber que às vezes você tem uma consulta marcada, você vai sentar do lado de alguém que está com um diagnóstico terminal. E você tem uma palavra de vida para liberar para ela. É de saber que às vezes você está do lado de algum cego, que está cego, sem entender aquilo que o inimigo está fazendo com a vida dele. E de que movido por íntima compaixão, você vai falar, amigo, volta a ver. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm dons de cura. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm dons de profetizar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui com diversos dons. E talvez você esteja um pouquinho parado. Mas como você vai dar conta? O que você vai explicar para Jesus naquele dia? Com o talento que Ele te deu. Eu fui para o Amazonas e eu vi situações lá. Vocês não têm noção, não. De uma criança de 5 anos estar se prostituindo. Eu cheguei no Amazonas, eu pisei na comunidade onde eu fiquei e já tinha um caso de um estupro. O irmão estuprou a irmã. A irmã de 15 e o irmão de 18. Mas como é que eu vou ficar diante dessas situações que vêm até mim? Porque tem coisa, irmãos, eu vou falar para vocês, que é o próprio Jesus, viu? Que coloca ali na sua frente, para saber se você vai se passar de largo ou você vai se mover por íntima compaixão. Não tem situação que você fala assim, meu Deus, por que isso veio parar na minha mão? Que eu nem conheço, não tenho nada a ver com isso. Por que isso veio até mim? É o próprio Deus. É o próprio Deus querendo te usar. Então vamos orar? Vamos orar para que o Espírito Santo hoje nos batize com o espírito de compaixão? Vamos orar para que o nosso coração se encha de compaixão? Por todas as pessoas que estão sofrendo. De saber que eu recebi desse amor e dessa graça e eu preciso estender para eles. Vamos orar para que o Senhor, Ele nos mude nessa manhã. Vamos orar para que o Senhor derrame dons aqui. Para que talvez se você tenha um dom e você não esteja exercendo ele, para que você comece a exercer. Não espere a sua igreja marcar uma ação social, um evangelismo para colocar em prática aquilo que Deus quer que você faça, não. Não. Se mova. Você é a peça que funciona.